Olá, crianças! Agora vamos para a nossa correção de matemática? Vamos, né? Então, vamos para a correção, nossa correçãozinha de matemática, referente às atividades de ontem, dia 16, tá? Então, as atividades foram sobre paralelepípedos ou blocos retangulares. Então, vamos lá. No livro didático, na página 224, a gente tinha a seguinte questão. 11. Todo bloco retangular possui. Então, todos os blocos retangulares, tá? Independente do tamanho, eles possuem 6 faces. Eu vi que teve gente que colocou só 4 ou só 3. Mas vocês têm que contar as faces que também estão escondidas. Então, tem uma face, 2, 3 aqui embaixo, 4, 5, essa daqui de trás, e 6, tá? Então, 6 faces. Quantos vértices? Então, um vértice, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e um aqui nesse cantinho, 8, tá? Quantas arestas? Então, uma, duas, três, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tá? Então, tem 12 arestas. Depois, era para montar os cubos, né? Que várias crianças mandaram fotos, algumas ainda não mandaram, então mandem. E na 13 tinha para observar o modelo do dado a seguir. Então, depois de o dado ser montado, se o número 2 estiver para cima, qual número ficará para baixo? Então, vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu montei um dado. Então, o 2 está aqui. Então, o número que ficou atrás aqui foi o 5, tá? Então, o número 5 estará para baixo. Depois de o dado ser montado, se o número 1 estiver para baixo, qual será o número que ficará? Então, o 1 para baixo. Qual o número que estará em cima? Então, o número que estará em cima é o 6, tá? Depois do dado montado, se o número 3 estiver para cima, então, o número 3 para cima, aqui. Qual é o número que ficará para baixo? Então, vou pôr o dedinho aqui, ó. 4, tá bom? Então, o 3 em cima e o 4 embaixo, tá? O que você percebe em relação às respostas dadas no item A, B e C? Então, quando tinha o número 2 em cima, o número de baixo era 5. Se a gente for pensar, 2 mais 5 quanto é? 7. Quando o número 1 estava em cima, o número 6 estava embaixo. Então, 1 mais 6 é 7 de novo. Na C, o número 3 estava em cima, então o número 4 estava embaixo. Então, de novo, 3 mais 4 é 7. Então, a gente pode perceber que os números em faces opostas do dado resultam em 7 quando adicionados, tá? Agora, na 6, lá na página 246, vocês tinham que observar o poliedro e ver quais as características que representam ele. Então, todas as suas faces são quadradas, então é um cubo. Ligue ao poliedro as frases com suas características, então. Então, é um cubo, era para ligar. É um bloco retangular, também é para ligar. Eu falei na outra aula que o cubo é um cubo e um bloco retangular. E é um prisma. Todas essas afirmações são verdadeiras em relação a esse poliedro demonstrado, tá? Então, ao mesmo tempo, é um cubo, é um bloco retangular e é um prisma, tá? Na 7, no livro complementar, a gente tinha lá, o professor Pablo pediu aos alunos do 5º ano que desenhassem a planificação da figura geométrica espacial a seguir. Observe os desenhos que alguns alunos fizeram. Da Pamela, as faces estão retangulares, tá certo? Da Patrícia,
tem duas faces que são hexágonos, que são as bases de um prisma, então está errado, tá? E o do Paulo são quadrados. Se a gente transformasse em um sólido geométrico em um poliedro, a gente teria um cubo, então não daria certo com a imagem que a gente tem. Então, a única que acertou a planificação foi a Pamela. Na 8, Estevão e Jorge estavam jogando o jogo Formas Geométricas. Nele, o jogador sorteia uma ficha com uma figura geométrica e o adversário tem direito a fazer 3 perguntas, cujas respostas devem ser apenas sim ou não. Estevão sorteou uma carta e Jorge fez as perguntas, observe. Então, Jorge perguntou, é uma figura plana? Estevão falou, não. Então, só pode ser um poliedro. O Jorge perguntou de novo, é um prisma? Aí, Estevão, sim. O Jorge, suas bases têm mais do que 5 arestas? Então, não. Com as respostas de Estevão, Jorge ficou em dúvida entre 3 figuras geométricas espaciais. Quais são elas? Então, a gente teria que pensar quais figuras geométricas, quais prismas. Então, ele já falou que era um prisma. Quais prismas têm a base com menos de 5 arestas ou com 5 arestas, tá? Então, com 5 arestas, a gente tem um prisma com base pentagonal, tá? Então, o prisma com base pentagonal. Depois, com 4 arestas, a gente tem o prisma com base quadrangular, tá? E com 3 arestas na base, a gente tem o prisma com base triangular. Então, essas são as 3 figuras geométricas que... Essas são as 3 figuras geométricas que podem ser, tá? Então, as figuras geométricas são o prisma de base triangular, que tem 3 arestas na base, o prisma de base quadrangular, que tem 4 arestas na base, e o prisma de base pentagonal, que tem 5 arestas na base. Então, como a figura sorteada por Estevão é um prisma e suas bases possuem 5 arestas ou menos, o Jorge ficou com essas 3 opções. 9. Marque um X os espaços correspondentes às figuras que não representam planificações de prismas. Então, o prisma sempre tem seus lados representados por um quadrilátero, tá? A alternativa aqui, onde tem triângulos, não poderia ser, porque as faces dos prismas não são triângulos. Então, essa é uma figura que não representa, essa planificação não representa um prisma. Já nesse caso, as bases são círculos. E a gente sabe que as bases dos prismas só podem ser polígonos. Polígonos são figuras geométricas com vários lados, tá? E o círculo não tem lados, tá? Então, não pode ser essa planificação, tá? Então, vocês vão fazer um X na planificação desse cilindro e na planificação da pirâmide de base triangular, tá? E assim a gente finaliza a nossa correção. Eu espero que vocês tenham acertado tudo. Um beijão e até mais. E assistam a aula de matemática.